Bom dia a todos. Por incrível que pareça, nós já estamos em dezembro. E semana passada nós tivemos um evento aqui no templo, em Ribeirão Pires, como vocês já sabem. Um evento que não foi muito divulgado, justamente por ser um evento ainda teste, um evento piloto, né, para ver como é que a gente se saía. E não foi convidado muita gente de fora, e sim mais as pessoas do condomínio, né, justamente por as pessoas conhecerem o local, né. E transcorreu tudo bem, né? De manhã tivemos aula de Ikebana, e numa alegria, né? E tivemos comida típica, um bazar de arte e antiguidade. E depois do almoço, mais ou menos lá por 2h, 2h30 da tarde, foi? Acho que caiu uma água com uma chuva que faz tempo que não caía em Ribeirão Pires. E foi um grande teste isso, porque caiu não sei, um dilúvio. À frente da casa parecia um lago, né? E acabou a luz também. Mas foi um grande teste no sentido qual? Que as pessoas não perderam a alegria, né? Porque tudo é fácil perder a alegria, né? Qualquer coisa que acontece fora da programação, a gente já fica chateado, né? Mas a característica foi de todo mundo continuou feliz, todo mundo continuou alegre. Tivemos apresentação de um coral maravilhoso, de um trio de violonistas maravilhosos, tudo no escuro, né? Mesmo assim, foi de uma alegria, né? Então, a principal característica foi essa, né? Alegria. E, aproveitando o dia de hoje, o lançamento do Seguindo Meishu Sama em audiolivro. São palestras do reverendo Nakahashi. São ensinamentos de Meishu Sama, né, mastigados e colocado a nossa realidade brasileira. Então, escutando isso, a gente entende mais profundamente, né, os ensinamentos de Meishu Sama. Então, no carro ou em casa, né, tá fazendo alguma coisa, tá lavando a louça, põe, né, no CD e escutar. E sempre, com certeza, vai cair assuntos pertinentes, assuntos que vocês estão precisando ouvir. Isso funciona desse jeito. Então, esse é o lançamento de hoje. E também um outro lançamento do tempo é Kototama. É uma revista na qual contém ensinamentos de Meishu Sama, palestra do reverendo sobre o ensinamento, artigos bastante interessantes, e aqui no final, cartas para Meishu Sama. São cartas que foram mandadas para Meishu Sama, de testemunhos, né, de graça, tudo. E aí Meishu Sama lia o testemunho e fazia um comentário. Então é bastante prático, né? Pois é do nosso dia a dia. Não é diferente o dia a dia dos japoneses daquela época do nosso atual. Então cabe muito bem. Então, revista era uns jeitos de propagação da fé que Meishu Sama mais gostava. Então, pedia aos membros que comprassem e dessem de presente para os amigos, aos colegas, né, para que um pedaço de luz, né, pois aqui a letra de Meishu Sama, entre na casa da pessoa, né.
Mesmo que a pessoa não leia agora, mas uma hora a pessoa vai ler. E aí vai receber o primeiro jorei. Então é uma forma bastante boa de fazer as palavras de Meishu Sama entrar na casa das pessoas. Do ensinamento de hoje, percebemos, nós já estudamos que existem várias camadas no mundo espiritual, 180 camadas. E nessas camadas temos vidas particulares, ou seja, cada camada um tipo de vida, né? E quanto mais alto, camadas superiores, mais felicidade. Quanto mais baixo, inferior, mais infelicidade. E o que faz isso é o peso do nosso espírito. São as nuvens espirituais aqui ditas no ensinamento de hoje. Então, quanto mais nuvens espirituais, como num balão, muito pesado, o balão cai, desce, né? Tira o peso, ele sobe. Mais ou menos assim é o nosso espírito. E Meishu Sama explica que quanto mais níveis inferiores, habitantes são de entidades negativas, repletos de entidades negativas. Então não tem como ser feliz num lugar repleto de entidades negativas, né? E quanto mais sobe, não tem entidades negativas, e sim divindades, né? Então o principal parâmetro para ver nosso espírito é a quantidade de nuvens que nós temos. Acontecem várias calamidades e tragédias nesse mundo, e com certeza são de locais onde há uma concentração coletiva de nuvens espirituais. Nós tivemos agora recentemente atentados terroristas, tudo. Teve relatos de pessoa que foi ao local e saiu e chegou a esbarrar nos terroristas, né, na saída. E no momento crucial ele saiu, né. Teve também pessoas que uma pessoa que esteve no atentado americano de 11 de setembro. Ele esteve naquele local e agora esteve no local na França. Interessante isso, né? Quer dizer, são coisas que nosso espírito protetor, né? Pelo menos para ele, né? Avisando ele, né? Precisa ser feito algo, né? Ele não chegou a sofrer nenhum dano, mas é interessante, né? Por que ele estava 11 de setembro e estava nesse da França? Então são coisas que acontecem aos nossos olhos, a gente não entende, mas aos olhos de Deus tem a ver com as nuvens espirituais. E aí, no culto passado, nós falamos o que Meishu Sama menos gostava, ou seja, que não admitia, era o sentimento de vingança. Porque o que faz o sentimento de vingança por esse ato de terrorismo no qual vitimou muitas pessoas inocentes, faz com que isso gere um sentimento de vingança e continue. Quer dizer, a morte dessas pessoas passa a ser em vão, pois aumenta mais o ódio, aumenta mais a vontade do revanche, né? Então, hoje a gente entende mais o porquê. Outros assuntos, mesmo homem e mulher, relação de homem e mulher, indas e vindas de um casal, tudo isso ele achava muita graça e achava que poderia ser tema de teatro depois do culto, não tinha problema nenhum. Mas só esse.
da vingança. Só esse, ele não era riscado, né? Não podia ter esse tema nas apresentações pós-culto, né? Então, essa parte espiritual explica muito, bastante, o que está acontecendo nesse momento, hoje, mesmo no Brasil, onde está acontecendo um pavor que está gerando lá no Nordeste, né, a microcefalia, são crianças que nascem defeituosos. E aqui Meixo Sama explica que ao cortar uma purificação, né, ela faz com que aumente a nuvem e venha se formar uma nova doença, ou seja, uma doença mais forte, mais letal, por causa desse corte, dessa parada da purificação, né? Faz com que nasça e apareça cada vez mais esse tipo de doenças, né? E que realmente é assustador, pois hoje já é uma mutação, né? Já não é uma doença mais, uma coisa que transforma, né? Faz com que as crianças nascem quase cabeça minúscula. O que é isso? É uma mutação, né? Então, eu acho que nós estamos entrando numa fase, uma outra fase, né, do mundo. Não tem aqueles níveis, eu acho que de um nível, por exemplo, 2, nós passamos ao nível 3, alguma coisa assim, né? Uma escala de purificação. Quando faz já algum tempo, década de 70, foi acho que década de 70, agora a gente acaba revelando a idade por causa disso, né? Tinha a loteria esportiva. Loteria esportiva, os mais jovens aqui não conhecem, né? Mas os mais velhos conhecem. Eram 13 jogos, e sendo que a primeira coluna, a coluna do meio era o empate e a segunda coluna. E aí, conversando com o reverendo sempre jogava, né? E aí, uma vez a gente brincando, comentou. Porque tinha uma opção, não podia fazer muito, mas era caro, de assinalar os 3, né? O triplo, né? Assinalar o triplo. E aí, com isso, a gente nem se preocupava com esse jogo, porque era triplo. Certeza de ganhar esse jogo. Então, se preocupava com os outros 12 jogos, né? E a gente brincou até que podia a gente fazer um jogo de 13 triplos, que era certeza que a gente ganhava, né? E aí, brincando, mas parar para pensar, espiritualmente, a gente tem que fazer isso, né? Tudo na vida da gente, a gente tem que seja 3 opções. A gente foca numa opção e joga todo o corpo, toda a energia nessa opção. Mas se der uma zebra e bate e cai no outro, né? Aí vem a frustração, aí vem a tristeza, pois tinha jogado toda a energia naquela opção que não deu. E na época dava muita zebra. Eram times grandes que perdiam para uns times pequenos e nunca ninguém conseguia acertar mesmo. Então, na vida da gente, saber marcar esse triplo. As 3 opções, quais são as vantagens de cada um. A primeira que você quer, você já sabe quais são as vantagens, pois é uma coisa que você quer muito. E na segunda e na terceira, achar algo de bom para que não seja tão triste ou tão por ter dado essa coluna. Nós estamos passando por um momento bastante difícil politicamente, né? Até dá uma tristeza, né? Pois politicamente bagunçado, bagunça a economia. E bagunçando a economia, bagunça a vida das pessoas.
e bagunçando a vida das pessoas. São pessoas desempregadas, sofrimentos e o que todo mundo conhece, o que acontece. Mas vejamos bem, é uma purificação. Né? O que está acontecendo com o Brasil é uma purificação. E posso dizer aqui que não é só no Brasil que acontece isso. Em outros países também é a mesma coisa. É o mesmo esquema, né, entre políticos e empresários. Só que nós estamos purificando primeiro. Né? Então, por que não pensar que Deus, né, tem um carinho enorme por nós, quer que resolva logo, quer que limpe logo essas mazelas, ou essa sujeira, essa nuvem espiritual que nós temos na política. Então, pensando assim, a gente marca uma coluna também. Né? Não fica tão triste, porque tristeza é uma coisa interessante que a gente não percebe. Ele vai entrando no nosso espírito e quando vê, você está muito triste. São vários cúmulos de tristeza. Na hora você escuta uma notícia, coisa chata, aí você fica meio chateado, entra. Acontece alguma coisa no mundo, entra. Você não percebe, mas quando vê, está... Né? E aí é onde fica aquela alegria que a gente falou desde o começo, né? Que é a essência da era do dia. Né? A pessoa já perdeu. Por isso, há necessidade de vir, receber Jorei, eliminar essa tristeza, ou seja, essa nuvem espiritual. Né? Para que a gente fique sempre tranquilo, limpo, né? Um recipiente vazio e limpo. Porque senão um lindo dia desse, de hoje, né, passa batido. Passa porque a gente está tão triste, está tão cheio o espírito. Então, hoje eu entendo como é que um monge budista consegue meditar na tranquilidade que eles alcançam, né? Por justamente marcar essas 3 opções. Sempre para o lado da evolução. Quando o Dalai Lama fugiu para fora do Tibete, viu o que aconteceu com o Tibete, era de uma profunda tristeza, né? Mas ao mesmo tempo ele não perdeu essa alegria, essa luz, e quis transmitir para o povo de lá, né? Então, por quê? Porque ele sabe que é a vontade de Deus. Tem algum significado em tudo isso. Então, a partir desse tipo de raciocínio, a gente passa a viver mais tranquilo nesse mundo difícil, podemos dizer quase impossível. Na nossa vida mesmo, sucedem fatos um atrás do outro de problemas. Mas sempre procurar algo bom, né? Podemos marcar essas 3 triplos. Aí o prêmio final, né, é de quem acerta os 13. Porque o que a gente faz? O ideal é marcar, entregar na mão de Deus. Fala, tá aqui, o Senhor escolhe aqui a opção melhor para mim. Porque às vezes a gente é muito imediatista e acha que a melhor escolha é essa e pronto. Né? Mas nem sempre é. A longo prazo a gente percebe, puxa Deus, o Senhor tinha razão, esse é melhor. Mas isso só com o tempo, né? Então, esse momento difícil para todos nós, né? Procurar essa alegria. E aquele dia de festa não foi por causa da festa, foi por causa da presença de Meishu Sama, presença de Kannon, é que a gente estava alegre. Do nada. Porque a verdadeira alegria é essa alegria. Sem motivo. Porque se você ganhou na loteria ou ganhou presente, você fica feliz. Mas é um feliz porque aconteceu algo. E não aquele feliz bobo. Você não sabe de onde vem. Isso é a presença de Kannon perto. Quando ele chega perto, dá uma alegria. A pessoa não sabe, começa a rir sozinho, começa a sentir algo que não dá para explicar. Né? Então, o nosso objetivo é criar espaços assim, porque cada vez mais as pessoas vão precisar. E para quando precisarem, a gente está pronto para recebê-los. Né?
E esse é o nosso esforço de preparar ambientes assim, ambientes lindos, jardins maravilhosos, e num lugar de ar puro. Quer dizer, tudo favorecendo, né? Para que as pessoas tenham onde agarrar. Né? No ensinamento que nós lemos, Canon, ele solta, não é uma corda, ele solta uma rede. Então as pessoas, ela meio que tropeça na rede e aí pode se agarrar em qualquer parte da rede, né? Então, aí ele puxa a rede, aí vem com bastante peixinho, né? Então, é criar esse ambiente onde as redes vão ser armadas e as pessoas vão tropeçar e vão se enroscar nas redes. Mas é um jeito bom, as pessoas acharem o que perdeu. Porque primeira coisa que o sentimento que dá na gente, quando aproxima Canon, aproxima Meishu Sama, é de uma saudade, de uma coisa que você não sabe explicar, mas que você já teve. Você já sentiu. Ah, é isso, eu lembrei. É uma coisa dos primórdios, né? Na criação da nossa alma. Então, nada mais, nada menos do que relembrar, né? Religar. Essa é a função da religião. Então, preparando para agora, para o natalício de Meishu Sama, prepararmos uma grande festa, um grande presente para ele. E mesmo que a gente prepare um grande presente, ele dá muito mais para a gente, né? Mesmo no dia. Então, uma coisa que não tem como agradecer, né? Mas vamos fazer o esforço para fazer o melhor natalício, né, de todos os tempos, que seria esse agora. Então, contamos com a dedicação de todos. Estamos pensando no segundo domingo fazermos um mutirão de limpeza, de preparação, né? E por um dia antes também do natalício, toda a preparação para podermos receber a todos. Muito obrigado pela presença de todos.